Boa noite. Boa noite. Governador de São Paulo se reúne com Dilma para discutir combate à crise hídrica. Após o encontro, Alckmin afirma que não há decisão sobre início de rodízio. Preso suspeito de assassinar guarda civil na frente do filho em São Paulo. Ações da Petrobras caem 20% em 3 dias e atingem o menor valor em uma década. Ataques de radicais islâmicos matam dezenas de pessoas no Paquistão, no Iraque e no Egito. E moradores recorrem à justiça para limitar blocos de rua na Vila Madalena. Em meio à crise hídrica que atinge o estado, rumores de que o sistema Cantareira está cheio ganham força na internet. A água realmente existe e a nossa reportagem explica o funcionamento de um dos maiores sistemas produtores de água do mundo. O sistema Cantareira tem capacidade para armazenar quase 1 trilhão e 200 bilhões de litros de água e é responsável por abastecer cerca de 10 milhões de pessoas em partes da capital e Grande São Paulo. Ao todo, 5 represas formam o sistema Cascata. O maior e primeiro reservatório é o de Jaguari-Jacareí, na região de Bragança Paulista, no interior do estado. Toda a água é escoada por gravidade através de 48 quilômetros de túneis, passando pelas represas de Cachoeira, em Joanópolis, Atibainha, em Nazaré Paulista e Paiva Castro, em Franco da Rocha. Em março do ano passado, teve início a pior crise hídrica do estado de São Paulo dos últimos 80 anos. Imagens das represas assim, cada vez mais secas, passaram a se tornar comuns. Até que nesta semana, um vídeo divulgado nas redes sociais questionou a falta d'água no estado. Para quem que estão segurando essa água? E não é que tem mesmo água no sistema Cantareira? Esta é parte da represa Paiva Castro, a última no sistema Cascata do Cantareira. A represa tem capacidade para armazenar 7 bilhões de litros de água e tudo isso aqui vai para a estação de tratamento Guaraú, na Serra da Cantareira, para depois ser distribuído para a população. Como ela é a última que fica embaixo, ela recebe toda a água que vem das outras represas e armazena nela. Então, naturalmente, ela vai ter um nível de água maior do que as outras represas, porque ela tem que ter um nível maior para poder ser puxada pela estação elevatória. O sistema Cantareira tem uma estimativa de 35% de desperdício. Então, isso é inadmissível, isso tem que ser corrigido. Então, não adianta a população economizar água e continuar com esses vazamentos. O biólogo destaca a importância de evitar os vazamentos na rede de distribuição. A previsão que nós temos é que 2015 vai ser mais seco do que 2014. Ou seja, vai piorar. Não vejo com bons olhos a curto prazo. Por esses 2 pontos. Primeiro, por causa da chuva, que não vai vir tão boa quanto antes. E porque aparentemente não tem nenhum movimento do governo e da Sabesp em acabar com os vazamentos. Para o especialista, a recuperação ambiental também deve ser prioridade. As árvores que ficam nas margens das represas e dos rios que abastecem a represa, elas seguram a terra que está no vale. Se não tiver essas árvores, conforme chove, a terra vai para dentro da represa. E aí começa a assorear, que a gente chama. O nível de água vai começando a diminuir, até que a quantidade de água que pode ser distribuída vai diminuir também. E apesar da crise hídrica no estado de São Paulo, quase metade dos prédios gastaram mais água ou não reduziram o consumo no final do ano passado. É o que revela uma pesquisa de uma construtora responsável por imóveis da capital paulista, ABC Campinas, Guarujá e Bertioga. Segundo o levantamento feito em 1.700 empreendimentos residenciais, 23% dos condomínios não fizeram economia e 19% tiveram aumento no consumo em dezembro, em comparação com a média entre fevereiro de 2013 e janeiro de 2014. Já 58% dos condomínios conseguiram reduzir os gastos, economizando em média R$ 1.600 no período. A cratera aberta numa rua do Jabaquara, na zona sul da capital, há mais de um mês, aumenta cada dia por causa das chuvas. 5 famílias estão desalojadas e várias não conseguem nem retirar o carro da casa. O
O buraco já tem quase 6 metros de profundidade e 8 de diâmetro e fica na rua Rainha Vitória Eugênia, na Vila Campestre. A prefeitura fez uma investigação do subsolo da rua e constatou um vazamento, que estava levando esgoto e água para a galeria de água da chuva. Por isso, houve um rompimento de ramais e se abriu buraco no asfalto. Uma obra para reparar o problema foi iniciada há 15 dias e deve durar pelo menos 6 meses. Um incêndio em uma casa na região de Cidade Ademar, na zona sul de São Paulo, deixa 3 crianças mortas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 6 pessoas, 1 adulto e 5 crianças estavam no imóvel quando o incêndio aconteceu. As chamas atingiram primeiro a porta, o que impossibilitou a fuga. Logo, o fogo se espalhou para o andar superior. 2 crianças seguem internadas, uma em estado grave. Nenhuma sofreu queimadura, mas elas inalaram muita fumaça. A perícia deve indicar as causas do incêndio. O imóvel está isolado porque corre risco de desabar. A Polícia Militar prendeu hoje um suspeito de matar uma guarda civil na última quarta-feira na Avenida Nordestina, zona leste da capital. Ana Paola Teixeira, de 38 anos, estava fardada e foi morta na frente do filho de 7 anos. Imagens de uma câmera de segurança registram o momento em que um homem se aproxima do carro da Guarda Civil e saca uma arma. À troca de tiros, o criminoso foge, mas volta para o carro. Ele pega a arma da vítima e faz novos disparos. A criança sai do carro desesperada e pede ajuda. 2 pessoas chegam e logo em seguida o marido de Ana Paola aparece e a leva para um hospital da região. A Guarda Civil não resistiu aos ferimentos. 4 suspeitos foram mortos ontem após uma troca de tiros com policiais da Rota, na zona leste de São Paulo. A polícia investigava a participação deles no ataque a um caixa eletrônico na madrugada de terça-feira, que terminou com 2 PMs baleados. Um dos PMs foi morto com um tiro na cabeça. Os policiais encontraram os suspeitos após uma denúncia anônima. Os 4 estavam em uma casa com mais 6 mulheres. No local, segundo a polícia, foram apreendidos 2 fuzis, uma espingarda, 2 metralhadoras, 3 pistolas, um revólver, além de drogas. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa. 240 funcionários do Hospital Universitário da USP aceitaram o plano de demissão voluntária e começam a se desligar da instituição em fevereiro. O número representa 10% do total de colaboradores. A diretoria garante que o atendimento não será prejudicado. Dona Nilda conseguiu marcar consulta com um neurologista para a mãe, de 81 anos. Mas agora ela reclama que não consegue passar por um ortopedista. Ela não tem condições de se locomover, que a gente não tem condução. Artrose, osteoporose, hernia de disco. Dona Isaldina também passou por consulta, mas no ano passado a cirurgia na bexiga teve que ser cancelada por causa da greve. Eu fiz uma briga e não adiantou nada. Falou, vamos estar em greve e não posso atender. Quando eu voltar, aí a gente resolve, começa tudo de novo. A greve na USP, que começou em junho, durou quase 4 meses. Em dezembro, após o fim da paralisação, foi colocado em prática pelo Hospital Universitário um plano de demissão voluntária para reequilibrar as finanças e reduzir em até 10% os gastos com a folha de pagamento. Segundo a direção do hospital, cerca de 240 funcionários aderiram ao plano de demissão voluntária. Isso representa 10% do total de colaboradores. O desligamento deles será gradual, começa já em fevereiro e vai se estender também pelos meses de março e de abril. O Sindicato dos Trabalhadores da USP diz que as demissões também estão sendo motivadas pelas condições de trabalho no local. Os centros cirúrgicos estão em situações precárias, inclusive com o teto caindo, quebra de ar-condicionado constantemente. Nós tivemos aparelhos de raio-x, de tomografia, por vários meses quebrados. O hospital universitário foi criado para dar suporte à formação dos alunos da USP, mas também para atender a população dos bairros vizinhos.
Por dia, passam pelo pronto-socorro cerca de 1.000 pacientes. O problema, segundo o hospital, é que cada vez mais chegam pacientes de regiões distantes e até de outros municípios. O diretor do hospital reconhece a sobrecarga na demanda e até a necessidade de melhorias, mas nega que os problemas considerados pontuais tenham piorado. Ele explica que as demissões não vão comprometer o atendimento. Estrutura física é um hospital de mais de 35 anos e diuturnamente nós temos que fazer reformas, consertos e melhoras. Quanto à estrutura administrativa e de corpo clínico, não há nenhum prejuízo, porque nós temos um quadro de profissionais altamente especializados e altamente gabaritados. Então não está havendo prejuízo. E hoje o dia foi de comemoração para os aprovados na primeira chamada do vestibular da FUVEST. Eles vão ocupar cerca de 11.000 vagas em mais de 80 cursos. Os calouros fizeram festa em vários cursinhos e escolas da capital. Os aprovados receberam a notícia também via SMS e e-mail. A matrícula online deverá ser feita pela internet entre terça e quarta-feira da semana que vem. E a matrícula presencial nos dias 11 e 12 de fevereiro na unidade de aprovação do candidato. Cresce o número de jovens que não trabalham nem estudam no Brasil. É a chamada geração nem. Alguns optaram por aproveitar a vida sem responsabilidades, mas segundo o IBGE, muitos não estão conseguindo espaço no mercado de trabalho. Nem trabalho, nem escola. A vida de Rafael se resume a séries de TV, videogame e internet. Eu decidi curtir essa hora de ócio, assim, ócio criativo, saindo muito com os amigos, ficar muito tempo na internet, criando coisa. Eu gosto de criar conteúdo, fotografar, que é o que eu mais estou fazendo agora. Ele se formou em análise de sistemas no ano passado. Foi demitido no fim do ano. Agora está com o braço quebrado, mas diz que nem quando melhorar pretende procurar emprego. Se eu não decidir viajar pelo Brasil, assim, conhecer gente de outros estados, outros lugares, assim, se tudo der errado, no carnaval eu começo a procurar. 1 em cada 5 jovens brasileiros nem trabalha, nem estuda. É a chamada geração nem. O perfil desse grupo, que tem entre 15 e 29 anos, passou a ser estudado recentemente pelo IBGE e não para de crescer. O recorte da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios mostra que em 2012 os nenéns eram 20% dos jovens. Em 2013, 20,3%. A proporção de nenéns é maior no Sudeste, quase 38% dos jovens. No Nordeste, são 35% dos jovens. No Sul e no Norte, são cerca de 10%. No Centro-Oeste, quase 7%. Alguns dos pais ajudam e aí eles não trabalham. Você acha normal? Eu não acho normal. Por quê? Acho que tem que dar independência, né? Cada um. Depender dos pais. Chega a hora que você tem que caminhar com suas próprias pernas. As empresas estão pedindo demais, muito diploma, muito certificado. Entendeu? E aí desanima? Um pouco. Você ia conseguir ficar sem fazer nada, sem trabalhar nem estudar? Não. Seria muita perda de tempo. Segundo o analista do IBGE, o perfil social também influencia na situação de emprego e estudo. 63% dos nenéns são negros ou pardos. 57% das mulheres têm filhos. Desses jovens, ainda tem cerca de 1/4 desses jovens que procuram emprego, ou seja, as pessoas têm procurado emprego e não têm conseguido. O outro contingente é que muitas vezes desistiu de procurar emprego até pelas próprias dificuldades, então é o desalentado. Larissa está no perfil oposto, trabalha desde os 18 anos. Conseguiu cursar engenharia graças a uma bolsa de estudos. A vida de neném não passa pela cabeça dela. Eu penso muito na minha carreira, é muito importante para mim. Não sei, eu me sinto adulta. Tá certa, Larissa. Sistema Cantareira se mantém estável pelo 6º dia consecutivo, enquanto o nível do Guarapiranga continua a subir.
Com 5,1% de sua capacidade total, Cantareira se manteve estável nesta sexta-feira, segundo o boletim da Sabesp. No entanto, de ontem para hoje não houve registros de chuva nos reservatórios que abastecem o sistema, mantendo os índices de precipitação de chuva ainda muito abaixo da média prevista para o mês de janeiro. Já o Guarapiranga, que está há 8 dias sem registrar queda no volume armazenado e que esta semana superou a média de chuva, voltou a subir, atingindo 48,2% de sua capacidade total. Alto Cotia se manteve estável e sistemas Rio Grande, Rio Claro e Alto Tietê registraram novas quedas. Uma frente fria sobre o oceano aumentou a nebulosidade em toda a faixa leste do estado e baixou as temperaturas. A máxima hoje ficou em torno dos 25 graus e as chuvas vieram isoladas. Sexta-feira, como será que fica o fim de semana, hein? De acordo com os meteorologistas, as temperaturas vão continuar amenas amanhã e esquenta de novo no domingo. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e todo o estado de São Paulo com Mariana Armentano. O fim de semana promete calor e chuvas isoladas na maior parte do país. No sul, o calor até diminui um pouco e o sábado amanhece com apenas 16 graus em Curitiba e 18 em Porto Alegre. Durante a tarde, a máxima não passa dos 22 graus na capital paranaense, mas nas outras cidades do país o calor continua e os termômetros chegam à marca dos 32 graus em Fortaleza, 34 em Belo Horizonte e 35 graus em Vitória e também em Teresina, no Piauí. As chuvas, como a gente vê no mapa, tendem a ser mais fortes entre o Rio de Janeiro, São Paulo, sul de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e também entre o Acre e o Amazonas. Aqui em São Paulo, a frente fria ainda influencia bastante o tempo. Na maior parte do interior, a chuva vem de forma isolada a partir da tarde e as temperaturas ficam altas. A máxima vai aos 29 graus em Marília e em Presidente Prudente e aos 36 graus em Votuporanga. No norte do estado vai fazer 32 graus em Franca, 33 em Barretos e 34 em São José do Rio Preto. Na faixa leste, o vento que sopra do mar traz um ar mais frio e úmido. Por isso, a chuva vem de fraca a moderada intensidade a qualquer hora do dia. A máxima não vai passar dos 26 graus em São José dos Campos e também nas cidades do litoral. Aqui na capital, a tendência é de poucas aberturas de sol, muita nebulosidade e temperaturas amenas. O sábado deve amanhecer com apenas 18 graus e durante o dia não faz mais que 25 graus. No domingo já volta a esquentar, máxima de 29 e o sol aparece com mais força. Na segunda-feira o calorão volta à marca dos 30 graus com as típicas chuvas de verão. Daqui a pouco eu volto no Jornal da Gazeta, edição das 10. A chuva seguirá abaixo da média, aponta o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS. A situação, se confirmada, pode afetar a geração de energia. O ONS traçou 3 cenários para a quantidade de água que deve chegar às represas até o final de fevereiro. No melhor deles, seria equivalente a 77% da média para o mês para o Sudeste e Centro-Oeste, onde estão as principais hidrelétricas do país, responsáveis por cerca de 70% de nossa capacidade de geração de eletricidade. No pior cenário, seria de apenas 38% da média para fevereiro, também nas duas regiões. Se isso acontecer, estima-se o operador que esses reservatórios chegariam ao final do mês com nível de água de 15,5% da capacidade total. Hoje ela é 16,82%. Advogado de São Paulo consegue na justiça o direito de não ter o fornecimento de água interrompido pela Sabesp. Na casa do seu Marco Antônio, na Vila Medeiros, zona norte de São Paulo, os hábitos mudaram, como em muitas outras residências. Tem bacia dentro do box para captar água do chuveiro e reutilizar no vaso sanitário. Na lavanderia, a água usada na máquina de lavar também serve para a limpeza do jardim. E até na pia, as gotas da torneira ganharam sobrevida. Só que mesmo com toda essa economia, sempre faltava água por aqui. Faltava porque seu Marco Antônio, que é advogado, ganhou na justiça o direito de ter água o dia todo. Quando chegou em maio, isso piorou. A partir das 20 horas é que começou esse racionamento. 20 horas não tinha mais água.
Você não conseguia tomar banho, você não conseguia lavar uma louça, você não conseguia lavar uma roupa. Não é? Então aí eu falando com a minha companheira, Daniele, falou assim, vamos fazer alguma coisa. Ele explica que se o governo decretar oficialmente um racionamento, a ação perde a validade. Mas até lá, o que conta é o Código de Defesa do Consumidor. E tem ainda o próprio contrato com a Sabesp. Você paga, eles fornecem a água e o esgoto. Né? Cláusula 4.11 e 4.15 são as duas que determinam lá o quê? Que a Sabesp tem que fazer o fornecimento, não é? E em caso de interrupção, ela tem que avisar previamente com 5 dias. Aqui do lado de fora da casa do seu Marco Antônio, a Sabesp instalou um aparelho. Esse aqui, olha, que mede a pressão de água que chega ao imóvel e informa imediatamente a companhia. Isso porque, se a decisão não for cumprida, a multa prevista é de R$ 200 por dia. Desde junho de 2014, quando esse aparelho chegou por aqui, nunca mais faltou água. Em nota, a Sabesp diz que vai recorrer e que, neste momento crítico, o interesse coletivo deve vir acima do interesse particular. Já na rua onde mora o seu Marco Antônio, vizinhos que sofrem com problemas de abastecimento estão contrariados, como o seu Fernando. Eu acho que isso aí é uma vergonha, porque tem água para ele e para nós não tem. Eu pergunto, o que é que acontece? Que a rede é a mesma. Na casa dele não falta água e na minha falta. A água é para todo mundo. O direito é só para quem corre atrás. Não é? Não adianta você ter um direito e não ir atrás dele. Moradores da Vila Madalena, na Zona Oeste, entraram com um pedido no Ministério Público para limitar a quantidade de blocos de rua que devem passar pelo bairro durante o Carnaval. Ao todo, serão 68 blocos, concentrados em áreas que no ano passado foram tomadas por pessoas na Copa do Mundo. O trauma dos 1.424 moradores e comerciantes da Vila Madalena que assinaram a petição vem da Copa do Mundo do ano passado. Durante o Mundial de Futebol, o bairro chegou a receber até 70 mil pessoas nas ruas em dias de jogos. Muitos comerciantes preferiram fechar as portas durante as partidas, mas o pior, na opinião de Lúcia, era a ressaca do dia seguinte. Fiquei com uma herança péssima, porque prejuízo foi o que eu mais tive. Pelo vandalismo, né, das pessoas que vieram, e nós não estávamos preparados. A comerciante estima gasto de R$ 3.500 para refazer a fachada da loja. E um provável cenário parecido durante o Carnaval mobilizou a vizinhança. De acordo com Tom Green, a ideia original era entrar num acordo sobre a quantidade de blocos e dias de desfiles para reduzir o impacto sobre a população local. Visto que quase todas as nossas reivindicações da comunidade foram ignoradas, agora a gente perdeu a aprovação da festa, porque vejamos que a prefeitura perdeu o controle da situação. Para o promotor Maurício Ribeiro Lopes, a reivindicação vai de encontro com o interesse público maior de ocupação das ruas com eventos pacíficos e democráticos. O Ministério Público não tem nenhuma notícia de que o evento não vai acontecer. Se na prática nós encontrarmos descompassos entre o que foi prometido pelo poder público, não é? Como segurança, como qualidade, como tranquilidade, como, enfim, a eficiência da intervenção do poder público na organização do Carnaval, se isso for traído na sua execução, vamos encontrar responsáveis. Este ano, a Prefeitura de São Paulo teve número recorde de inscritos para o Carnaval de Rua. Serão 300 blocos em toda a cidade, só que a maioria, 90%, concentrados em apenas 2 subprefeituras, a da Sé, na região central, e a de Pinheiros, onde fica o bairro da Vila Madalena. Um dos blocos é o Os Madalena, criado no ano passado por moradores da Zona Oeste e com desfile previsto para 21 de fevereiro. Além de se propor a resgatar o clima festivo dos carnavais de rua que frequentava quando era criança, Fernanda conta que estimulou o grupo a zelar tanto pelo bairro como pelos vizinhos. Tem que bater de porta em porta, tem que conversar com o morador, que mesmo que ele não goste do carnaval, ele se sente pelo menos valorizado de você ter pensado nele e falar assim, olha, nesse dia, nesse horário, a gente vai estar aqui, entendeu? Então, assim, se você não gosta de carnaval, você pode passear, você pode sair de manhã e volta no final do dia, porque a gente também tem que entregar a rua limpa.
Esta foi a solução encontrada durante a Copa por Fátima, há 30 anos no bairro. Fechar as portas. E ela já planeja fazer o mesmo no Carnaval. Nós vamos estar à mercê dos blocos, do povo que vai invadir a Vila Madalena. Inclusive, uma amiga vai para hotel dormir porque ela não vai ter sossego na casa dela. Está pensando até em vender a casa dela para sair da Vila Madalena. Em Brasília, o governador Geraldo Alckmin discute a crise da água com a presidente Dilma Rousseff. Alckmin disse que não há nenhuma decisão sobre rodízio de água no estado. Após o encontro, foi lançado o edital de obra que vai ligar o sistema Cantareira ao Rio Paraíba do Sul. A obra será financiada com verba federal, terá custo de 830 milhões de reais e só deve ter sua primeira etapa inaugurada em julho de 2016. Após o encontro com Dilma, Alckmin deu uma entrevista coletiva ao lado do ministro da Casa Civil, Aloysio Mercadante, e da ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Ele falou sobre um possível rodízio de água. Não há uma decisão tomada, esse é um tema que a Sabesp vem monitorando todo dia. Nós optamos pela válvula redutora de pressão, porque com a válvula redutora de pressão você não zera o sistema, e não zerando, diminui o risco de contaminação, porque você mantém o sistema sob pressão. Alckmin também foi questionado sobre a situação do uso da água na agricultura e na indústria. A primeira prioridade é o abastecimento humano, depois o abastecimento de animais, depois a agricultura, energia elétrica, enfim, outros fins. Em plena temporada de verão, 18 praias foram classificadas impróprias para banho de mar, segundo a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Um levantamento realizado nesta semana mostrou que praias como Ubatuba, São Sebastião e até a badalada Maresias estão poluídas por esgoto. Toda a orla está sinalizada com bandeiras vermelhas. De acordo com o setor de águas litorâneas da CETESB, as chuvas acabam levando para o mar o esgoto despejado clandestinamente. A recomendação é que o banhista evite entrar no mar após a ocorrência de chuvas. E agora vamos às notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. Começa oficialmente a temporada do futebol brasileiro neste final de semana. Os regionais ganham espaço com destaque para os campeonatos paulista e carioca. Pois é, Gabriel, 3 jogos abrem o Paulistão amanhã. Veja agora os confrontos programados para a primeira rodada. Amanhã, 3 partidas começam às 5 da tarde. No Major Levi Sobrinho, o Rio Claro enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto. Bragantino e São Bernardo jogam no estádio Nabia Bichedi. O Audax encara o Palmeiras no Allianz Parque, na capital. Às 7h30 da noite tem Capivariano contra o Red Bull Brasil na Arena Capivari. E às 9 da noite, 15 de Piracicaba e Mojimirim jogam no estádio Barão de Serra Negra. No domingo, às 5 da tarde, Penapolense e São Paulo se enfrentam no estádio Tenente Carriço, em Penápolis, enquanto Corinthians e Marília jogam na Arena Itaquera. Às 7h30 da noite, a Ponte Preta recebe a Portuguesa no Moisés Lucarelli. Na Vila Belmiro, Santos e Ituano se enfrentam. E São Bento e Linense jogam no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. Para o jogo contra o Marília, o Corinthians tem confirmado a presença do peruano Paolo Guerrero. O jogador continua discutindo renovação de contrato com o clube e um acerto segue distante. O técnico Tite falou sobre o tema em entrevista coletiva nesta sexta-feira. Para uma rádio da Espanha, Guerrero falou o seguinte: que minha intenção era depois do Mundial de Clubes, que mi objetivo era ese, por eso vine aquí a Corinthians, era ganar el campeonato mundial y retornar de nuevo a Europa. Ontem, para a TV Band, Paolo mudou o discurso. Disse que a prioridade é o Corinthians, que o clube pode pagar o que ele pede, até porque investiu um monte de dinheiro em jogadores que infelizmente não deram certo. Após o treino de quinta-feira no estádio em Itaquera, onde o Timão estreia no Campeonato Paulista domingo, 17 horas, contra o Marília, o atacante se explicou.
Eu não sei se vocês traduziram bem, mas eu falei o mesmo que venho falando já desde que acabou o último jogo do Campeonato Brasileiro do ano passado. Eu falei, se eu não conseguir fazer o contrato de renovação com o Corinthians, eu tenho que procurar um time onde eu vou ir e minha decisão seria ir para a Europa. Ele jura de pé juntos que no Brasil só joga no Corinthians, mas alguns rivais não teriam problema em tê-lo no time. Times daqui do Brasil querem me pagar o que eu estou pedindo, mas eu não quero ir para outro time aqui no Brasil, quero jogar pelo Corinthians. Quais times querem? Não vou falar. Inter e o Palmeiras? Eu não vou falar, não quero entrar em detalhes. Quem tocou no assunto hoje foi o técnico Tite, comentando rapidamente a respeito desse imbróglio da renovação do Paulo Guerreiro e de que forma esse impasse pode interferir no planejamento do professor. Quando tu começa a pensar em outras coisas, que ela não é o campo, que ela não é o treinamento, depois chega na hora do jogo vai faltar. E eu sei, e eu tenho experiência disso. O Palmeiras também tem novo reforço para apresentar. O meio-campista Arouca foi anunciado como novo jogador do clube. O técnico Oswaldo Oliveira não disfarçou a alegria em poder contar com um atleta com quem já trabalhou no Santos. Na manhã de hoje, Arouca homologou o acordo com o Santos e logo ficou livre para acertar com o Verdão. Arouca chega para ser o 17º reforço do Palmeiras nesta temporada. Assinou o contrato por 4 anos e pela 3ª vez vai trabalhar com o técnico Oswaldo de Oliveira. O Arouca é um jogador que eu vi iniciando lá no Fluminense em 2006. Naquela oportunidade nós já trabalhamos juntos. Depois eu sempre tive a expectativa de voltar a trabalhar com ele e acho que a recíproca é verdadeira. Foram tantos reforços que o treinador teve que começar um trabalho do zero. Montar um time que nesse momento precisa de entrosamento. Amanhã o Palmeiras estreia no Campeonato Paulista diante do Audax no Allianz Parque. Justamente dia que o novo volante deve ser apresentado para a torcida. Também a estreia de Oswaldo de Oliveira. Tão experiente, já passou por tantos clubes, mas ainda sente aquele friozinho da barriga. A expectativa permanece, o tamanho dela é o mesmo, mas eu hoje vejo com muito mais calma, sabe? Muito mais tranquilo. Ô Celso, o Palmeiras teve aí 17 contratados, só que só pode inscrever 28 no Campeonato Paulista. Como é que vai fazer, o Oswaldo? Já reclamou bastante, até porque ele pretendia também observar jogadores à base. É um regulamento do Campeonato Paulista que não dá para... Aliás, o regulamento todo, na verdade, ele é falho, ele é confuso. Para impedir que se coloque jogadores reservas jogar, né? Que é uma atitude mesquinha. Se você pode colocar um time reserva do mesmo jeito, o campeonato não é atraente, porque você tem as chaves divididas, só que os times não se enfrentam na própria chave. Mesmo assim, eu entendo que o Palmeiras, dos grandes, é o maior favorito para ficar com o título. Por quê? Porque Corinthians e São Paulo estão na Libertadores da América, quer dizer, se o Corinthians passar pelo Once Caldas, também tem fase de grupos, e lá na frente vai ter que priorizar uma das competições. O entrosamento, ou a falta dele pode ser um problema para o Palmeiras? Mas o Palmeiras pode ganhar isso durante o campeonato. Claro, num primeiro momento é um dificultador, mas o próprio Oswaldo acredita que esse time vai dar liga, são bons reforços e dá para ganhar esse entrosamento durante a competição. Valeu, Celso. Bom final de semana. Obrigado. Até semana que vem. Estela, com você? O Parque Estadual do Juqueri, em Franco da Rocha, abriga em um único local plantas e árvores de cerrado e mata atlântica. E lá tem novidade, viu? As trilhas da unidade de conservação foram abertas para os praticantes de mountain bike. Veja na videoreportagem de Renata Falzoni e Felipe Meirelles. Em Franco da Rocha, cidade colada a São Paulo, no Parque Estadual do Juqueri, nós vamos pedalar por uma unidade de conservação, trilha de mountain bike, 14 quilômetros. Novidade. Uma área que tem aí vários atributos paisagísticos, né? Dá pra gente aproveitar bem. Tem a aventura do esporte também, que você tem aí trilha que tem alguns desafios. A gente tem feito um trabalho dentro das unidades de conservação de incentivar e trazer cada vez mais, né, a população para dentro do parque, né, para que possa assim ter um outro olhar de atividades e esportes que não sejam, né, só as atividades urbanas. Então eu acho que é uma opção de lazer bem interessante. De um tempo para cá eles firmaram essa trilha e é muito boa. Dá pra gente ver um pedaço de São Paulo, Franco da Rocha, aqui inteiro, a região toda, Caieiras, Mairiporã.
E isso aqui é o retrato do que é o Parque Estadual do Juqueri. São aproximadamente 2.000 hectares, em que vão ter fisionomias de cerrado, de campo cerrado, mas no encaixe do fundo de vale você tem a Mata Atlântica. E aqui a gente vê que não teve alteração no nível da água, olha o espelho d'água, ele se mantém constante ao longo do ano. E nessa pior estiagem que São Paulo está enfrentando, a gente ter uma quantidade de água, uma qualidade de água, é um grande privilégio para quem frequenta o Parque Estadual do Juqueri. Eu vim fazer uma caminhada e dar umas pedaladas também, né? Curtindo esse ar gostoso aí, e depois eu venho tomar uma água boa aí, né? Essa é a planta que batiza toda essa região, Juqueri, em Tupi-Guarani. Da planta que tem espinho, que quando você toca, ela fecha, faz dormir. Essa árvore típica do Cerrado chama-se fruta do lobo, muito apreciado pelo nosso lobo, o lobo-guará. É uma fruta da mesma família do tomate, que serve para expelir alguns vermes que ele tem no intestino dele. Em troca, o lobo-guará é o grande dispersor dessa fruta aí. Infelizmente, só sobrou ela no nosso parque. Há 35 anos, o lobo já foi extinto do parque por causa do desmatamento e por causa da caça. Então, nós estamos em um dos pontos de visualização do parque para fiscalização e monitoramento das atividades. Agora esse trecho da trilha, ele é um trecho exclusivo para a prática do mountain bike, é uma parte de descida. É o downhill do Juqueri. E logo após o downhill, uma cascata para refrescar. Gostou? O Parque do Juqueri fica aberto de terça a domingo, das 9 da manhã às 17 horas. E agora vamos ao comentário de cultura com César Diop. Os museus da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo bateram um novo recorde de público em 2014. Foram mais de 3.700.000 pessoas atendidas ao longo do ano, registrando um aumento de 12% em relação a 2013. Ingressos gratuitos aos sábados, ampliação do horário de visitação, atividades educativas, itinerâncias pelo interior e, claro, uma programação impactante contribuíram para o resultado. O museu campeão de público foi o MIS, com as mostras do Castelo Rá-Tim-Bum e de David Bowie, que atraíram mais de 600.000 pessoas. Em seguida vem a Pinacoteca e Estação Pinacoteca, que receberam juntas quase 500.000 pessoas. O Teatro Municipal de São Paulo abre sua série sinfônica neste fim de semana, com a apresentação de sua orquestra, regida pelo maestro espanhol Pedro Halfter, com o solo da violinista japonesa Sayaka Shoji, no concerto para violino em ré menor de Jean Sibelius. A sinfônica toca ainda peças de Manuel de Falla e Richard Strauss. E começou ontem à noite nos Cines Belas Artes, com produção da Caixa Cultural, o Festival Europeu de Filme Independente, criado em 2006 e dirigido sempre por Scott Hillier. O festival é itinerante. Em São Paulo, vai apresentar 25 produções, entre curtas e longas, animações, filmes experimentais e documentários, todos premiados no festival. Destaque para o filme canadense Cave Digger, de Jeffrey Karoff, e o russo I've Only Just Begun, de Elias Koskimias. Para os notívagos, sessões corujas a partir de 23h30. E morreu esta semana a cineasta Suzana de Moraes, filha mais velha do poeta Vinícius de Moraes. Suzana foi atriz e diretora de expressão. Por conta disso, a cantora e compositora Adriana Calcanhoto, sua companheira por mais de 30 anos, suspendeu os shows que faria em São Paulo neste fim de semana e os adiou para março. Boa noite. Um dos principais criminosos dos tempos da política de segregação racial da África do Sul recebe liberdade condicional. O ex-coronel da polícia, Eugene de Kock, de 66 anos, está há mais de 20 anos na prisão por coordenar um esquadrão da morte nos tempos do apartheid. Ele foi condenado a 2 penas de prisão perpétua e a 212 anos de cadeia por 89 crimes e delitos. O ministro da Justiça da África do Sul disse que de Kock será libertado no interesse da construção da nação e da reconciliação e porque expressou remorso por seus crimes e ajudou
ajudou as autoridades a recuperarem os restos mortais de algumas de suas vítimas. A data da soltura não será divulgada. Violência no Oriente Médio. Ataques de radicais islâmicos matam dezenas de pessoas no Paquistão, no Iraque e no Egito. 4 ataques separados atingiram forças de segurança do Egito na península do Sinai. Pelo menos 30 agentes morreram. A maioria das mortes aconteceu no ataque à bomba a um complexo militar na capital provincial Al-Arish. O braço do Estado Islâmico no Egito assumiu a autoria de ataques numa postagem no Twitter. Uma explosão dentro de uma mesquita xiita lotada no sul do Paquistão matou pelo menos 40 pessoas. Grupos militantes radicais de sunitas aumentaram os ataques contra mesquitas frequentadas por xiitas, que são minoria e considerados infiéis pelo grupo rival. Um grupo com origem no Talibã paquistanês, que apoia o Estado Islâmico, reivindicou a autoria do ataque. 2 bombas explodiram no centro de Bagdá, matando pelo menos 12 civis. A área abriga um grande mercado e fica perto da Zona Verde, onde está a maioria dos prédios do governo. A agência de classificação de risco Moody's rebaixa todas as notas de crédito da Petrobras. A agência cita preocupações com investigações sobre corrupção na estatal e possível pressão sobre a liquidez da companhia em função de atraso na divulgação de resultados financeiros auditados. Segundo a Moody's, as avaliações passaram de Baa2 para Baa3. Ainda de acordo com a agência, os ratings da Petrobras permanecem em revisão para mais um rebaixamento. Após o rebaixamento, as ações da Petrobras voltaram a cair. Em 3 dias, as ações acumulam mais de 20% de desvalorização, o pior resultado em 10 anos. Contas do setor público fecham 2014 com déficit de 32 bilhões e meio de reais. Esse é o primeiro resultado negativo registrado pelo Banco Central na série histórica, iniciada em dezembro de 2001. Além do governo federal, as contas do setor público englobam também os estados, municípios e empresas estatais. Os números se referem ao resultado primário, que é a diferença entre receitas e despesas não financeiras, sem contar os juros. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Desde 1997, o governo não administrava tão mal as suas contas. Quer dizer, não entrava tanto no vermelho, não gastava tanto mais do que arrecada, até para pagar suas despesas normais, corriqueiras, afora os gastos com juros. Gastou tanto que entrou no fundo, no cheque especial. Teve de fazer muita dívida nova, mais de 300 bilhões de reais apenas neste ano. Isso foi o que o governo teve de tomar emprestado apenas para cobrir o rombo deste ano. Nem estamos falando do dinheiro que teve de pedir emprestado para refinanciar, rolar a dívida velha. Juntando tudo, dá uns 900 bilhões de reais. Esse é um dos motivos pelos quais as taxas de juros são tão altas no Brasil. O fato de o governo ter de pedir dinheiro emprestado demais. Quando a dívida é grande, o dinheiro disponível para empréstimos fica mais escasso no mercado e, por isso, também mais caro. O credor, quem empresta ao governo, fica mais desconfiado e pede juros mais altos. Gasto excessivo nunca termina em boa coisa. De dinheiro público, de água, de luz. Quando se gasta demais, ainda mais em período de seca, bem em algum tipo de racionamento. O ajuste fiscal, o aperto dos cintos do governo, é um tipo de racionamento. Racionamento de dinheiro do governo em obras, em programas sociais, em quase qualquer coisa. Por falar nisso, a despesa com a conta de juros no ano passado chegou a cerca de 250 bilhões de reais. Quer dizer, o bastante para pagar o equivalente a uns 10 anos de Bolsa Família, por exemplo. Como resultado dessa péssima administração das contas públicas nos 4 anos de governo Dilma, agora vem o arroxo. Dá para discutir quem vai pagar a conta. Para quem vão as despesas? Para quem vai bancar esse buraco? Se para os mais ricos ou os mais pobres ou remediados? O ajuste é inevitável, isto é inevitável cortar gastos e arrecadar mais. Sem isso, se o governo do Brasil continuasse no mesmo rumo por 1 ou 2 anos a mais, a gente corria o risco de quebrar numa crise catastrófica. Agora, vamos passar um aperto ruim, mas sem um desastre. A economia vai crescer pouco por 2 ou 3 anos. O desemprego vai aumentar um pouco. O salário vai subir menos. Os juros vão ficar ainda mais horríveis. Boa noite.
Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Às vésperas do início de nova legislatura, partidos políticos estão diante do desafio do cumprimento de promessas de campanha e fortalecimento da confiança de quem os elegeu. E hoje, entrevisto o líder do PT na Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado estadual João Paulo Rilo, que foi reeleito. Parabéns pela reeleição, muito obrigada por estar conosco. Obrigado. Eu quero começar falando do PT. Depois daquela entrevista e de artigo também assinado pela ex-prefeita Marta Suplicy, fazendo duras críticas ao PT, e Marta é petista histórica, sempre esteve muito próxima do poder, no governo Lula, no governo Dilma. Marta colocou o dedo na ferida e leva o PT a uma reflexão sobre aquela frase dela, ou o PT muda ou acaba? Olha, a frase, né, a frase final expressa não só um sentimento, mas um momento histórico de definição do PT, de aperfeiçoamento. Eu gosto muito da Marta, acho que a Marta deve ficar ao PT. Ficar no PT, ela tem uma relação com o PT muito importante. Não sou daqueles que acham que ela acertou no conteúdo e errou na forma. Pelo contrário, eu discordo mais do conteúdo, né? Uma crítica mais conservadora, uma crítica à direita que ela faz do governo, mas concordo com a forma. Às vezes é necessário você, né, externar um pouco mais, dialogar de maneira mais ampla para que o partido perceba algumas coisas. No entanto, né, não concordo com a crítica, com o conteúdo, a direita que a Marta faz, até porque é uma contradição com a história da Marta. A Marta é uma pessoa muito querida, especialmente pelos moradores da periferia, dos bairros mais distantes da capital de São Paulo. Muito querida pelo interior, pela militância do PT e deve ficar no PT. E não tem nada a ver essa crítica que ela faz com a história dela. Bom, mas então tirando do foco a Marta Suplicy, porque não é sobre ela que eu estou falando, nem o perfil político de Marta. Eu estou falando do partido, é o PT, que é um partido que impressionou, cresceu e conquistou o poder da forma como conquistou, democraticamente, participando de lutas importantes na vida do país. Mas coisas graves aconteceram. E a Marta não é a primeira a fazer crítica. Na época do Mensalão, por exemplo, Tarso Genro falou na necessidade de refundação do PT. Muito recentemente, Lula conclamou o partido. Como é que é? Vocês se afastaram do povo, da base. Nós temos que voltar a ter aquele contato que nós sempre tivemos. Gilberto Carvalho disse que o PT fez bem ao poder, mas o poder fez mal ao PT. Então, a minha indagação é que se chegou a hora do PT fazer uma avaliação, o que aconteceu, nós mudamos, o poder subiu a cabeça do PT, passamos a achar que podemos tudo? Olha, eu concordo com você, o PT é um tremendo acerto político na história do Brasil. Né? Se construiu na redemocratização do país, se consolidou como força política e fez um governo, pode ser criticado, mas um governo admirável. Chegou ao poder, né? Chegou ao poder e transformou o país. Isso é muito importante. Agora, é óbvio, tem fragilidades e todo partido de esquerda, a história dos partidos de esquerda no mundo apontam, né, crises, dificuldades, momentos de fragilidade. Pode ser que o PT tenha uma vida útil e digna por mais 20 anos, pode ser que não. Pode ser que o PT organize, tenha que organizar daqui a alguns anos a transição da esquerda brasileira, mas eu não tenho dúvida que o PT continuará por muito tempo sendo o principal partido da esquerda. E cabe ao PT, né, dialogar mais amplamente, de fato, não se refundar, né, mas se reorganizar, se revitalizar, isso é muito importante. Aliás, não se revitalizar, vitalizar, porque tem vida no PT. Tem vida, tem uma base social importante. E chegou a hora, sim, talvez passou da hora de fazer uma reflexão profunda e mudanças importantes que garantem o PT nessa importância que ele é para o país e para a esquerda do Brasil. Agora, falando dos parlamentares do PT, na eleição passada o PT sofreu um tranco. Né? Aqui em São Paulo, a redução na bancada, na Assembleia Legislativa. E é claro que quando isso acontece, tem aí um novo desafio pela frente, de resgate de força.
Vocês estabeleceram já uma prioridade nesse sentido de resgate de força e da confiança daqueles que deixaram de votar no PT? Eu vou falar basicamente de São Paulo. Eu estou falando da Assembleia Legislativa de São Paulo. O PT precisa primeiro saber o que quer em São Paulo. Nós precisamos de um projeto claro. Acredito que nós nunca tivemos um projeto claro, né? Qual é o projeto que o PT tem para São Paulo? Sempre tivemos um projeto de Brasil, de nação. Mas acredito que um projeto para o Estado muito frágil. E também nós aprendemos, é necessário saber o que quer para fazer uma oposição melhor, para dialogar melhor com o eleitor paulista. A oposição tem que sair da Assembleia, não pode acontecer só na Assembleia, tem que acontecer na sociedade, nas cidades, nas regiões. E o PT tem que desenhar um projeto para o Estado de São Paulo. Não tem... É verdade que nós somos minoria, é verdade que você tem uma blindagem muito, muito eficiente na imagem do governador e do PSDB no estado de São Paulo, que é necessário... Bom, todo chefe de executivo promove isso, né? Dilma, por exemplo, fez com isso também. Na sua base parlamentar, ao menos, luta e tenta para conseguir, né? Sim, mas tem CPI na Câmara dos Deputados. Desde o governo Lula tem CPI formada, com CPI mista no Senado, na Câmara dos Deputados. CPIs e CPIs. Muitas, né? muitas. Não, o que eu quero dizer é que tem umas lá que elas são só de fachada e não resolveram nada. Essa última da Petrobras, por exemplo, não resultou. Como não resolveu nada? Não resultou. Mas claro que resultou. Nós colocamos na cadeia muitos corruptos, estão devolvendo Nós quem dinheiro. Colocamos? O governo, o Brasil, a Polícia o Estado Federal, brasileiro, né? o Estado brasileiro, que compõe o Estado brasileiro, que compõe o governo federal, que deu liberdade total para a investigação. Isso é importante, nós somos radicalmente a favor, até porque, Maria Lídia, se você olhar o perfil e o histórico daqueles que estão sendo presos, eles não são quadros dirigentes do PT. Não. Né? Eles são quadros que compuseram governos do Collor, governos do Fernando Henrique, do PSDB, principalmente. Aí eu não estabeleci em nenhum momento essa relação, né, dessas pessoas que estão presas nesse escândalo da Petrobras com o PT. Aliás, o PT não tem ninguém condenado por enriquecimento ilícito. Ou mesmo nos empresários que estão lá, que é surpreendente no país. O PT não tem ninguém condenado por enriquecimento ilícito. Então, esse é o histórico do PT, uma base social íntegra. Eu tenho uma questão que eu acredito que vai ser a última no tempo que dispomos, mas no seu histórico pessoal, tem um fato muito interessante. Disputou uma eleição a prefeito na sua cidade, São José do Rio Preto, e teve uma votação muito importante, relevante, quase foi eleito, a diferença foi muito pequena do prefeito eleito. O que eu quero saber é se no seu histórico pessoal existe, né, o projeto de sair candidato no ano que vem à Prefeitura de São José do Rio Preto. Olha, nesse caso não é demagogia não, mas eu tenho que me colocar à disposição de um projeto e pode ter uma alternativa de composição. Eu não escondo o desejo de ser prefeito da minha cidade, mas isso não está condicionado à minha atuação política. Muito pelo contrário, eu me dou muito bem no parlamento, eu gosto do parlamento. E se for necessário uma composição para derrotar uma força conservadora na cidade, eu abro mão para uma composição, mas posso ser candidato também a prefeito. Muito bem, então nós estaremos acompanhando e se houver essa oportunidade, espero que o senhor volte ao Jornal da Gazeta. Muito obrigado. Muito obrigado, uma boa agradeço. Noite. 84 casos de sarampo já foram confirmados nos Estados Unidos desde dezembro. O surto começou em 2 parques da Disney, na Califórnia. O problema acontece por falta de vacinação entre os americanos. As autoridades de saúde da Califórnia tentam tranquilizar os visitantes, informando que quem estiver vacinado pode ir ao parque sem preocupação. E pedem que os pais não levem crianças que não tenham sido vacinadas, especialmente as menores de 1 ano de idade. O surto que começou na Disneylândia e no vizinho Adventure Park agora alcança 14 estados. Os casos acontecem entre americanos. Muitos pais nos Estados Unidos não vacinam seus filhos por razões pessoais ou por não acreditarem na segurança da vacina contra o sarampo e outras doenças tipicamente infantis. Algumas escolas já proibiram a presença de crianças não vacinadas. A Ucrânia tem um dos dias mais trágicos desde o início dos confrontos. Pelo menos 26 pessoas morreram em bombardeios na região dominada por separatistas pró-Rússia.
Bombas atingiram um centro cultural e um bonde em Donetsk, a principal cidade ucraniana tomada pelos rebeldes. Segundo o governo de Kiev, o objetivo dos ataques separatistas seria prejudicar as discussões de paz que estavam previstas para hoje em Minsk, em Belarus. Os representantes de Kiev não compareceram e a rodada de negociações foi cancelada. Forças do governo enfrentam os rebeldes apoiados por Moscou, que declararam suas chamadas repúblicas populares no leste do país. Mais de 5.000 pessoas já morreram desde o início do conflito, em abril do ano passado. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. Essas foram nossas principais notícias. Governador de São Paulo se reúne com Dilma para discutir combate à crise hídrica. Após encontro, Alckmin afirma que não há decisão sobre início de rodízio. Preso suspeito de assassinar guarda civil na frente do filho em São Paulo. Ações da Petrobras caem 20% em 3 dias e atingem o menor valor em uma década. Ataques de radicais islâmicos matam dezenas de pessoas no Paquistão, no Iraque e no Egito. Moradores recorrem à justiça para limitar blocos de rua na Vila Madalena. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10, com Gabriel Cruz e Juliana Verboni. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana. Então nos vemos daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até já. Descubra quais músicas da discoteca marcaram o cinema no Almanaque das Trilhas Sonoras. Hoje, 11h30 da noite.